Olá, meninos. Meu nome é Ana Lúcia. Oi, meu nome é Beatriz e hoje nós vamos falar um pouquinho da origem da vida com vocês. Por muito tempo, acreditou-se na teoria da abiogênese, que dizia que a vida surgiria de uma matéria inanimada, a matéria bruta. Por exemplo, um ser humano surgindo espontaneamente da terra. Rãs, cobras e crocodilos gerados a partir do lodo dos rios, e vermes surgindo do nada a partir de corpos em decomposições. Uma ideia elaborada por Aristóteles, que na época era apoiado pela Igreja Católica. Então acreditavam que se você deixasse comida para apodrecer, iriam surgir criaturas como larvas e até ratos. Essa ideia também era chamada de geração espontânea. A partir daí, uma série de experimentos começaram a surgir para desmentir essa ideia. E em 1800 surge uma nova lei científica proposta que a vida só vem da vida. A verdade é que ratos, vermes e até micróbios são complexos demais para simplesmente surgir do nada. Francisco de Redi elaborou um experimento usando frascos com pedaços de carne, onde um deles foi mantido aberto, outro foi vedado com uma gaze para que fosse possível a passagem do ar, e o último foi vedado por uma rolha para impedir que as moscas entrassem em contato com a carne. Alguns dias depois, Redi observou que no frasco vedado com a rolha não houve o surgimento de larvas e nem de moscas. No frasco vedado com a gaze haviam moscas sobrevoando o frasco, mas elas não entraram em contato com a carne, portanto, não haveria presença de larvas. No frasco aberto, houve o surgimento de larvas e Redi observou que as moscas depositavam seus ovos na carne. Tempos depois, estes ovos eclodiam e saíam larvas, que se transformavam em moscas. Porém, a geração espontânea ainda não estava morta. Muitos não estavam convencidos com este experimento, e ainda havia a crença de que era dessa maneira, pela abiogênese, que os organismos apareciam, como, por exemplo, os parasitas intestinais. Com a descoberta do microscópio, houve um embate entre dois pesquisadores, Needham e Spalazen. Needham aqueceu por determinado tempo frascos com substâncias nutritivas e verificou que ainda existia vida após o aquecimento. Já Spalazen, defendendo a biogênese, realizou o mesmo experimento, só que aqueceu 6 frascos por mais tempo, que ao final observou-se que não havia vida após o aquecimento. Needham não aceitou o experimento de Spalazen e o embate entre os dois continuou até o experimento de Pasteur. Pasteur, em 1862, reuniu os cientistas da época, ferveu um caldo nutritivo num frasco com gargalo em formato de pescoço de cisne e comprovou que, após ferver o caldo, não havia mais vida no frasco. O caldo só voltaria a ficar contaminado, ou seja, só voltaria a ter vida, caso o gargalo fosse inclinado ou quebrado, e dessa forma ficou comprovada a teoria da biogênese. Bom, mas se uma vida surge a partir de outra, como teria surgido o primeiro ser vivo? Uma das explicações para essa pergunta é a teoria cosmozoica, ou a chamada panspermia. O nosso planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e durante esse tempo ele sofreu muitas mudanças e transformações que possibilitaram o surgimento e manutenção de seres vivos. Acredita-se que no início a atmosfera era composta por metano, gás carbônico e amônia. Além disso, por vapor de água, descargas elétricas, além de vulcões que estavam em constante erupção e também era constantemente atingida por meteoritos.
A partir disso, Oparin formulou sua hipótese. Ele diz que esses compostos químicos, juntamente com as elevadas temperaturas, intensa atividade vulcânica, elevada radiação solar, além das descargas elétricas, teria tornado essas moléculas muito mais complexas. Em 1924, Oparin publicou um livro que expôs suas ideias sobre sua teoria, que falava sobre uma progressão gradual de químicas simples para células vivas. Oparin imaginava o oceano primitivo como uma sopa primordial, uma rica coleção de moléculas complexas produzidas por reações químicas. Nessa sopa, reações químicas poderiam ocorrer eventualmente produzindo células vivas. Os cientistas acreditam então que os oceanos primordiais